diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né, onde a pesquisa, inclusive, é patrocinada, é financiada pelos grandes conglomerados de mídia. Mas o resultado dessas pesquisas não vai repercutir, né? Essa crítica não vai interessar, digamos, ao funcionamento dos jornais, seja na Europa, Estados Unidos, aonde ocorrerem, né? Então, porque eu acho que incomoda, quando, na verdade, pegando um gancho da Suzana, a introdução dessa crítica, ela também reverte no marketing da mídia, né? Quer dizer, mostra uma pluralidade, mostra aquilo que está sendo discutido, né? Suzana Edines, a Milena falou de um dos eventos mais importantes dos últimos anos, que foram os eventos de junho. Como é que a mídia cobriu isso? Cobriu bem? Ou seja, não foi pega num certo momento, constituindo um discurso um pouco esquizofrênico, vendo dois movimentos, um movimento que servia e outro movimento que não servia, ou esses dois movimentos. Como é que foi a cobertura? Como é que tu imagina? Eu acho que, primeiro, a mídia foi pega de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa. Os políticos, o poder, tava todo mundo, ninguém esperava uma força daquela. Num primeiro momento, a mídia identificou muito esses protestos com o vandalismo, tinha uma posição muito reducionista do que estava acontecendo, e depois, chacoalhado pelos próprios protestos, reviu isso. Eu acho que até, estou generalizando porque é difícil falar de um ou de outro, mas até durante um tempo eles eram os vilões, depois viraram os mocinhos, até que se chegou num equilíbrio de mostrar, os protestos não são só vandalismo, mas tem essa característica também, não dá para esconder isso, e tentar retratar mais realmente. Mas foi muito interessante, porque foi a força das ruas, que é uma coisa que no Brasil a gente não está, nos últimos anos, acostumado, que forçou uma mudança no tom da cobertura da imprensa. E os que foram mais... sintonia, Suzana, não houve uma certa sintonia na força das ruas com os interesses da imprensa em algum momento? Quando vaiaram a presidenta naquele domingo, isso de alguma coisa não mudou completamente a cobertura da Rede Globo à noite, por exemplo? Houve uma guinada ali, houve uma certa sintonia, uma utilização dessa crítica, tu não achas? Eu não percebi isso, eu percebi que uma mudança de tom, a partir do momento em que a própria Globo e outros meios de comunicação começaram a ser atacados, fisicamente, inclusive, né? Uhum. Mas é uma preocupação grande com a imagem que você tinha. Eu vou pedir licença a todos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate, hoje com a participação do jornalista Alberto Dines, da jornalista Suzana Singer e da Maria Helena Weber, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No outro bloco, nós terminamos conversando sobre a cobertura que a mídia fez sobre esse importante evento político que foi os acontecimentos de junho. Dines, o que tens a nos contar a respeito? Eu sou meio obsessivo, não é? E muito centrado em algumas coisas, e tem que ser, eu acho, um pouco. Eu acho que toda essa dificuldade da mídia se atualizar, se abrir, se tornar menos opaca e mais transparente, eu acho que tudo isso advém da concentração e da falta de pluralismo, quer dizer, porque os jornais, todos eles, os três grandes, vamos falar assim, não é? São três jornais, eu chamo de jornalões, não é? Eles são, embora dois deles sejam impressos em São Paulo e um no Rio de Janeiro, o Globo, eles forçam as suas naturezas, as suas histórias, as suas entonações para serem iguais. E aí, quando um faz uma coisa, os outros se constrangem e vão atrás, em vez de fazer, não, eu vou aqui pelo meu caminho. Eu tenho a minha loucura, como dizia o Zé Régio, o poeta português, né? Não, vamos em frente aqui no nosso caminho. Houve um tempo, né, dizendo que fazer uma capa diferente era o que buscava todo editor. Hoje eu aprendi isso na vida. Né? Não, vamos por aqui. E não, então há uma obrigação de se fazer igual. Levamos um furo, vamos dar também. Não, vai adiante, vamos fazer. Então, as pautas são as mesmas, as vozes são as mesmas, não há vozes diferentes. Escreve-se da mesma forma,
pagina-se da mesma forma, sempre. E isso cria um hábito da mesmice. E eu acho que está faltando um pouco de dissonância. Eu, em matéria de música clássica, até sou da época romântica, mas em matéria de jornalismo e de sociedade, eu sou mais para os dodecafônicos, né? Mais dissonância, mais desarmonia, sem precisar brigar, fazerem duelos. Eu sou de um tempo que os donos de jornais, quando brigavam, se desafiavam para duelos. Não sei, aqui no Sul provavelmente não, mas lá no Rio, Correio da Manhã, o Paulo Bittencourt foi desafiado para duelos. Não precisa chegar a isso, mas vamos ter vozes diferentes, porque a música será muito melhor, eu tenho certeza. Né? E assim nós vamos caminhando. Agora, tem outros denominadores que conduzem a isso. Digamos, e você sabe, porque vocês têm participado do Observatório da Imprensa na televisão, há a entidade que congrega as empresas jornalísticas, ela é muito mais do que uma entidade de interesses comerciais, o que seria legítimo, mas é uma entidade que dá o diapasão, de certa forma. Né? E aí pronto, e aí você tem a NJ, digamos, controlando, fazendo que a orquestra fique exatamente afinada e sem nenhuma variação, né? Nenhum contraponto que podia ter. Então, eu acho que o problema vai um pouco por aí. Você pega, por exemplo, a imprensa inglesa. Você tem jornais conservadores como o Financial Times. Ele é diferente do Wall Street Journal americano, não é? Diferente, eles são conservadores e às vezes caminham juntos, mas muitas vezes vão em direções opostas. Então, essa dissonância que é importante para a sociedade, que se não tem isso, não adianta nem ter democracia. Isso é a ausência da democracia de alguma maneira. Né? Não, o Rui Barbosa disse coisas muito interessantes que a gente já esqueceu, e disse uma série de bobagens também, porque ele tinha lá o seu marketing, mas ele falava, né, a imprensa tutelada não é a imprensa democrática. Isso ele escreveu, sei lá, no início do século XX. Tutelada seja por quem for, né? Com quem for, às vezes por ela própria, não é? Milena, tu querias fazer um comentário sobre o Então, junho? eu acho que esses movimentos mostraram, de novo, um problema da ordem jornalística na imprensa, né? Houve uma cobertura muito grande, porque as imagens, elas são todas de caráter espetacular. Elas trabalham assim com a ideia do diferente, do bizarro, do meta-acontecimento, e a cobertura permanente nos dava ideia exatamente desse fascínio da própria imprensa, da própria televisão, na cobertura disso. E aí nós temos, de novo, a ideia eu acho que isso na universidade a gente acabou refletindo, do despreparo dos jornalistas em fazer esse tipo de cobertura. Ou porque isso não é comum no Brasil, né, que é comum em outros lugares, ou porque, de novo, a imprensa vai trabalhar com essa perspectiva mais política, mais economia, mais marketing, menos jornalismo. Né? Então, por isso, nós temos, acho, uma uniformidade de coberturas. Mas o despreparo da imprensa na cobertura, ele foi, assim, explícito, né? De nós termos horas de uma câmera parada num lugar fixo, especialmente em Brasília, em cima, e aqui na avenida, quando Brasília, ninguém chama de avenida, por exemplo, né? E foi assustador, assim, a força, digamos, do movimento em relação à fragilidade da imprensa. Eu acho que isso aí já tem gente preparando teses e dissertações sobre isso, né? Certamente. Suzana, eu já salientei a importância do Observatório de Imprensa. Eu, pessoalmente, quando a Folha instala, eu era presidente do Sindicato de Jornalistas, te disse isso quando fiz o convite a ti, intuí a importância que isso tinha, chamamos, naquele momento, o Ombudsman para vir aqui. A Milena já referiu a importância que tem essas análises para a academia, enfim, para quem está preocupado em fazer uma análise da mídia. Agora, para a Folha de São Paulo,
Ou seja, isso é incorporado, como eu me recordo de um dos Ombudsman, não me recordo quais deles, mas um dos Ombudsman da Folha de São Paulo reagia a uma certa inércia da Folha, enquanto organização, às próprias críticas e essa importante fonte de análise que é ter dentro da Folha um profissional pago para isso, com a importância que tem. Como é que tu te relaciona com o jornal? Então, eu acho que é importante deixar claro o seguinte: o Ombudsman ele tem independência total de crítica. Ele pode, o que eu escrevo é da minha cabeça e vai para a página sem passar na mão de ninguém. Agora, eu não tenho nenhum poder executivo. É totalmente separado uma coisa da outra, e eu acho bom que seja assim. Então, eu não decido o que vai ser manchete, eu não escolho foto, não demito, não escolho colunista. Então, isso cria, muitas vezes, nos leitores, uma certa frustração. Tem gente que escreve uma vez, duas vezes, na terceira fala, mas que adianta, você já escreveu, já reclamou e não acontece nada. E não acontece muitas vezes porque a redação não concorda com aquela crítica feita ou por mim ou por um grupo de leitores. Isso acho que é normal, é do jogo. É importante que essas duas funções sejam separadas. Na minha experiência, eu acho que a redação discute sim as críticas que são feitas. Pelo menos se discute, se promove uma reflexão. E sofre, né? E sofre. Além da crítica de domingo, é feita uma crítica diariamente da edição, comparando com os outros jornais. Não é muito agradável ser criticado, né, diariamente e tal. Então, eu acho que a função é útil, sim. Schroeder, eu queria... Desculpe, estou abusando aí do microfone e das câmeras, mas eu queria só dar... O que está acontecendo também, Milena, e aí um pouco na sua área, uma crítica, é o seguinte: eu me lembro em 1963, ninguém era nascido ainda dos presidentes. Já brincava de biboquê aqui no Brasil. E eu já tinha 10 anos de profissão e fui convidado pela PUC Rio para ser professor lá. E 10 anos de profissão, quer dizer, não era nada, né? Já estava no Jornal do Brasil, já tinha passado por uma série de experiências, mas eu achei que era importante para mim ir lecionar, para eu aprender, primeiro para eu teorizar sobre a minha experiência cotidiana, que tinha sido cinema, televisão, rádio público, revista, em suma. Eu queria dar uma teorizada, organizar esse pensamento. E, por outro lado, eu queria testar aquilo que eu sabia no dia a dia perante os alunos. O que está acontecendo hoje um pouco é o seguinte: as pessoas que vão lecionar, em geral, e às vezes até lecionar técnica jornalística, há anos que não passaram, que estiveram em redações de jornais, revistas, rádios e TVs. Então, fica uma coisa muito distante uma da outra, não é? Aí o professor assume certas posições ou certas reflexões que não tem nada a ver com, digamos, com os anseios dos leitores, porque os alunos são leitores também, não é? Então, eu acho que é todo um processo da vida brasileira. É tudo segmentado, né? São estamentos, como disse o Fauro ainda há 30 anos atrás, no livro dele, são estamentos que não se comunicam, não há um entrosamento que em outras sociedades democráticas, e essa é a força da democracia, que haja essa engrenagem, né? Então, isso se reflete no ensino do jornalismo. O jornalista profissional vai para a aula, só que ele não traz o jornal para a aula. Porque Milena, há muito tempo que ele saiu da redação. É claro que a sua cadeira, por exemplo, é uma cadeira mais naturalmente teórica, né? Mas outras disciplinas são técnicas, né?